Fala pessoal, bem-vindos a mais um InnoveCast aqui diretamente da CET Expo. Esse aqui, né, último dia de feira, e eu conto aqui com a presença ilustre do meu amigo, meu sócio também na Armada Filmes, Daniel Bernardon, veio diretamente de Curitiba de última hora para o último dia da CET Expo. Fala, Dani. Chegamos atrasado, mas Muito obrigado pela presença, pela visita aqui ao stand. E a gente vai falar um pouquinho sobre Laowa, né? Esse grande fabricante aí de lentes, grande fabricante de lentes chinesa, que tem as lentes mais curiosas do mercado, por assim dizer, podermos dizer, né? As mais diferentes. Muitos de vocês devem conhecer a Laowa pela Probe, né? a mais famosa. Acho que foi a lente que iniciou a fama da Laowa no mercado de cinema. Mas a gente vai falar das novidades da Laowa, né? Que talvez vocês não conheçam. A gente está aqui. Essa câmera que eu tô olhando aqui, ela tá com uma Laowa que é a Proteus, que é uma lente anamórfica 2 vezes. E a gente vai começar falando sobre ela. O Dani já brincou um pouquinho com ela. E aí, Dani, o que você achou dessa lente em específico, desse setzinho aí de lentes anamórficas? Achei fenomenal. Por ser uma lente anamórfica 2x ainda, né? Sim. Se assemelha muito com a sua concorrente e custando metade do valor, velho. Então, achei bem legal. E você também ter a opção de escolha, principalmente da cor do flare, né? Eu, na verdade, opto sempre pelo silver, né? Mas você ter ali a opção âmbar, ter a opção azul, também é um grande diferencial. Diante da... Dá pra falar aqui também, né? Da concorrência das Atlas, né? As Orion, que eu sempre gostei muito das lentes. Mas quando chegou a Proteus, realmente falei, caramba, Dá uma balançada. dá uma balançada, porque é uma lente que se assemelha muito, é muito melhor em alguns requisitos, principalmente na questão do flare. Eu, particularmente, não gosto muito de colocar cor no flare, né? Então, acho muito legal a Silver poder trazer a cor da luz que ela tá incidindo, né? O flare em si. Então, isso eu acho muito legal. E o custo. Sim. Uma das coisas que o pessoal costuma, né, quando falam das Orion com relação às Proteus, é que o pessoal fala, tem menos distâncias focais disponíveis nas Proteus, e na verdade, hoje a Proteus está com um jogo com 6 lentes, né? A gente tem a 28, 35, 45, 60, 85 e 100 milímetros. Então essas são as 100 lentes que temos hoje das Proteus. Mas temos mais 2 chegando aí no ano que vem, né, no primeiro trimestre aí, a previsão, que são a 20mm e a 135mm. E que, né, aí você tem um jogo aí de lentes anamórficas que é muito mais competitivo, muito mais completo, por assim dizer. E, né, só recapitulando um pouquinho, né, que a gente falou das opções de flare. Além disso, essas lentes elas são Super 35, mas existe um adaptador opcional da própria Laowa, que eles chamam de Full Frame Expander, que você acopla na traseira da lente e ela transforma essas lentes em full frame. Então você pode usar em câmeras como a Venice, por exemplo, a Monstro 8K, a V-Raptor, enfim, toda câmera full frame aí do mercado que tenha modo anamórfico, você consegue utilizar essas lentes das Proteus, que é uma coisa que não existe na Atlas. Isso é verdade. Então eu acho que é bem interessante esse segmento do mercado. Mas, falando ainda de Laowa, vamos parar de falar agora de anamórfico, né, um pouquinho. Por mais que também tem as anamórficas, né? Também temos as anamórficas, mas a gente volta para falar de anamórfico daqui a pouco, porque tem um jogo que a gente tem na Armada, que são as Laowa Ranger. A Laowa Ranger, originalmente, só existia um set que era full frame, com a 2875 e a 75180. Ambas 2.0, 2.8. 2.8. E 2.9. T2.9 e F2.8. T2.9. E, curiosamente, agora para a Cinegear desse ano, chegaram as Ranger Super 35, que são muito curiosas, porque elas mantêm a consistência de cor, né, a uniformidade que a gente espera em um set de cinema, só que cobrindo sensores menores, né, Super 35,
com uma lente extremamente angular, que é uma 11-18. Começa com uma lente que é bem angular, todas são T2.9 também. E aí, como que você vê isso agora que a gente tem câmeras como o Alexa Mini, a Red Dragon, que são Super 35? A Ranger é uma lente muito bem aceita, o pessoal gosta bastante dela. Quem usa adora essa lente, é muito clínica, então o pessoal gosta delas, mas como que você vê a chegada da Super 35 junto com as full frame? Eu acho que primeiro falar um pouquinho da full frame, que é o que eu tive mais contato mesmo. Eu vejo a gente tinha uma opção, né? Eu tinha algumas opções de escolha quando a gente queria adquirir uma lente mais compacta que fosse zoom, né, para dentro da locadora, que hoje a gente está cada vez reduzindo mais, né, o setup. Então as câmeras reduziram, a gente tem ali a Komodo e várias outras câmeras que vão reduzindo de tamanho e normalmente as lentes também vêm reduzindo. Então, para uma compact zoom a gente ficou, acho que tu iniciou também com as Angenier, né, que trouxeram lentes um range grande, mas um tamanho bem mais compacto. E depois se popularizou as concorrentes que a gente optou por não pegar, por ter realmente um look muito específico. Né? Uhum. Eu vejo as DZO hoje, elas têm uma temperatura de cor bem quente, né? E ela tem como se fosse, não é tão nítida a lente, parece que você tem ali uma leve difusão ali na frente, né? E a gente optou justamente pela Ranger da Laowa por ser uma lente um pouco mais clínica. Então, você não tem ela não puxa uma parte cromática para nenhum dos lados. Ela é muito neutra, né? E também você não tem essa difusão, digamos assim, na frente. Ela é uma lente bem nítida, né? Então, dá para você a flexibilidade de poder escolher o filtro que você vai utilizar na frente da lente. Então, acho que isso foi uma das coisas que assim, mais nos incentivaram a escolha das Rangers em si. Mas a gente vê que tem esse gap justamente por a gente tem muita câmera que migrou pro Super 35. Né? Então, o lançamento dessa começa a você também ter uma grande angular mais certa nesse momento. Utilizar uma full frame a gente perde bastante, principalmente nos grandes angulares, né? O range acaba ficando um pouquinho mais curto. Então, acho que vem suprindo para todas as necessidades, né? Para todo tipo de setup que você precisar. Desde uma full frame até na parte das 35 também. Uma coisa que é bem interessante das Ranger em específico é que a Super 35 ela veio aí para suprir uma necessidade do mercado, porque são pouquíssimos os jogos que têm grandes angulares para Super 35 que comecem numa angular extremamente aberta, né? Porque o kit de Super 35, para quem não sabe, é composto por 3 lentes. A gente tem a 1750 e a 50-130, que são lentes mais comuns já no meio de Super 35, mas a gente tem uma 11-18mm, que essa é muito angular. Se a gente considerar o fator de corte ali do Super 35, seria 1.4 aproximadamente, a gente está falando aí de uma lente que é uma 14-15mm no full frame. E isso é incrível. Eu continuo sendo uma lente bem aberta. Mas, além da Super 35, junto com elas, a Laowa lançou também a angular das nossas Rangers full frame, que é a 1630. E justamente por conta disso, né? Você começar um set em 28mm, às vezes falta você ter angular. Com certeza. Então, uma coisa que a gente usava para suprir nessa demanda de ter angular, a gente pareava ou com um Zeiss CP2 ou com um Canon CNE, de acordo com o bocal que o cliente pedia, e mandava as angulares, né? A gente mandava, no caso da CNE, a gente mandava 14, no caso da Zeiss, a gente mandava 18. Então, a gente tinha que mandar uma lente fixa para o cara ter, né, ou para o cliente ter uma opção angular. E agora com a 1630 a gente tem uma que faz parte do mesmo kit, que tem a mesma consistência. Então é um jogo bem versátil, né? E falando da parte de câmera especificamente, o legal do Super 35
é que além de ser um padrão, né, a gente fala que é um padrão do mercado cinematográfico, as câmeras mais high-end, hoje, as câmeras full frame, elas têm a opção de você entrar num quadro de Super 35. Então você tem a possibilidade, eu preciso de um pouquinho mais de alcance. Beleza, eu preciso de um pouco mais de alcance e aí eu vou... Você tem a flexibilidade dentro da câmera de te atender. Eu acho legal da questão da grande angular, também dessas grandes angulares da Laowa, que ela já é super famosa pela ótica da 12mm zero distorção. Que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de qualquer lente grande angular, são as distorções, seja de almofada, seja de barril. E a gente vê que ela é muito, muito bem equilibrada, né? Muito bem resolvida, tanto nas fixas, no caso da 12mm, e agora também nas zooms também, né? Então, isso que é interessante, não basta só você ter uma zoom grande angular, mas como os caras já têm essa expertise, que já veio da famosa 12 0D, eles trouxeram isso para zoom também. Então, isso é legal. E a parte legal, né? A gente fala muito sobre... A gente tá falando de um kit aqui que é tradicional PL, então ele foi desenvolvido para câmeras que tem um obturador, né? A gente fala que tem um obturador mecânico. Mesmo que sejam digitais, são câmeras que elas vêm com um bocal PL que são heranças das câmeras que tem obturador mecânico. E a gente tem também agora uma 9mm Cine, que é de bocal de flange curto, né? Que a gente fala, que são para as mirrorless. Aí você tem E-mount, tem L, tem RF, e também dentro do mercado de cine, a Laowa recentemente também anunciou o primeiro set de lentes T1.0, que são as Laowas, as Argo Cine T1.0, que você tem micro 4 terços, Super 35 e full frame. Então a Laowa tá aí vindo bem forte no mercado de lente cine, tem muitas opções, o que nos faz voltar a falar de anamórfico de novo. Porque, para complementar, né, a gente falou da Proteus, que é anamórfico 2 vezes, mas para complementar a linha de nanomorph que o Dani comentou, as nanomorph já são bem estabelecidas, bem conhecidas no mercado. Elas fizeram... A Laowa foi uma sacada genial. Eles pegaram o corpo da Ranger full frame e colocaram a lente anamórfica dentro, e aí transformaram na Nanomorph Zoom, que é a primeira lente, digamos, anamórfica zoom acessível do mercado. Você chegou a mexer nela, porque você estava na NAB e ela estava em exibição lá? Ela estava lá. Achei bem legal porque o corpo é idêntico. É a mesma coisa, você continua com uma... Eu acho muito compacto. Para uma lente anamórfica, as nanomorphs já são, né, muito pequenininha, cabe na palma da mão. E daí você ter um pouquinho maior zoom anamórfica é demais. E também o lançamento do duplicador, que você transforma ela em 1.5 para 2x. Para 2x. Então isso também, numa lente daquele tamanho, pequenininha, numa anamórfica 2x é demais. Isso daí é surreal. E é muito legal, é muito curioso, na verdade, o nascimento da Nanomorph Zoom, porque as pessoas falam, mas qual que é a necessidade de uma lente zoom? A primeira coisa que eu consigo pensar de cabeça assim é gimbal. Sim. Vou usar num gimbal, eu não preciso ficar rebalanceando de acordo com troca de lente. Eu posso puxar o zoom e eu tenho um quadro um pouco mais fechado, um pouco mais aberto. Então é muito interessante. E tá na nossa listinha, né? Essas lentes. Tá na lista. Tá na lista. Já tem as Ranger Full Frame. E agora, com certeza, futuramente vão colocar elas na versão anamórfica. Então... O que eu acho bem interessante é que talvez seja um belo de um par com a Alexa Mini, com a Red Dragon X, com câmeras que são Super 35, são mais estabelecidas, que querem ter um orçamento mais baixo, né, o projeto com um orçamento mais baixo, porque por se tratar de um jogo que o custo é mais baixo, você tem ali a opção de vamos reduzir o custo de tudo e colocar uma câmera melhor. E aí você tem a possibilidade, mesmo assim, você não abrir mão do anamórfico. Uma das coisas que o pessoal falou bastante até na NAB, que foi um dos pensamentos dessas compact zoom anamórfico, é a questão também do setup running gun, principalmente documental. Que antes, quando a gente falava em documentário, a gente falava mais em fotografia em lente still.
né? Quando a gente falava esses documentários mais guerrilha, que você vai pegar uma câmera prontinha, já vai sair gravando, e você não conseguia ter um look interessante com um setup leve, um setup pequeno. E daí quando você fala no setup pequeno, leve, uma lente ainda zoom, se torna muito mais versátil para um documentário, né? Então acho que a gente consegue agora ganhar outro tipo de look com um setup bem compacto e também com um orçamento bem menor. É bem interessante. E assim, eu acho bem natural essa revolução que os chineses trouxeram para o mercado. Não só a Laowa, a gente também falou de DZO, a gente tem a Nice com as Athena Prime aí, que também são lentes hiper elogiadas. A Viltrox, que lançou um set de lentes anamórficas incrível, são as Epic, que eu acho que são as únicas 1.33x anamórficas de baixo custo do mercado, porque para quem não sabe, você tem diferentes janelas que seriam adequadas para rodar com lente anamórfica. Então, eu quero ter uma janela de 2.35, você tem que rodar com uma lente 2x em 4x3. Você quer uma janela de 2.40, você tem que rodar em 6x5 com uma lente 2x. E assim, né, a gente existe toda uma tabela de cálculos que eu não tenho como mostrar aqui, mas existe uma tabela de cálculos de janela. E 1.33 é quando você quer atingir o 2.35 rodando com um sensor 16x9. Que daí é utilizar um sensor inteiro, por exemplo, de uma C300 Mark III, de uma FX9. Então você tem que usar o sensor, né, toda a lateral do sensor wide, e você não tem esses modos. Então, se você tem uma câmera que não tem modo anamórfico, inevitavelmente você tem que ir para o lado da 1.33x. Você perde 1.5, você vai perder muita informação. E se você for pro 2x com uma lente com um sensor 16x9, você cria o famoso minhocão, que é uma tripa gigantesca. E aí na pós-produção isso aí tem que ser reencaixado dentro da janela do formato correto do projeto que você quer atender. Mas bom, acho que é isso, né, Dani? A gente falou bastante sobre as Laowas. Quer falar mais alguma coisinha? Aproveitar que a gente tem mais um tempinho aqui. Eu acho que é isso, eu acho que é uma baita lente. Acho que a gente se popularizou muito as DZO no mercado e tudo mais, mas são lentes assim que para mim são mais equilibradas, mais bem resolvidas, né? E que é bem interessante da galera ir na locadora, experimentar, falar com vocês, ver como é que é a lente, o look, né? Ver a versatilidade que você vai ter com uma lente, principalmente as Ranger, que eu sou apaixonado por elas, né? E outra coisa que a gente não falou, né? Que é bocal intercambiável. Sim. Né? Você troca tanto PL quanto para EF. Isso é uma das coisas que a Laowa faz muito bem. As Nanomorph, por exemplo, você tem duas versões. Você tem a PLF, tanto no Nanomorph Zoom quanto a Nanomorph tradicional, fixa. Mas as Nanomorph Mirrorless, né, que a gente fala, você tem a possibilidade de trocar os bocais entre E-mount, RS, L, Fuji X. Então, a infinidade. Se você tem uma câmera mirrorless, provavelmente tem um bocal dessas lentes para você, que torna ela bem interessante. E eu acho que é isso, então. Dani, obrigado aí pela presença, pelo convite, por participar aqui desse podcast em louco. E a gente tá aqui, o último dia, né? Hoje é o último dia, é de quinta-feira. E aí a gente vai estar por aqui. A gente tem mais alguns convidados para receber ainda no evento. Mas a gente se vê daqui a pouco. Valeu! Valeu!